Então, bom dia a todos, novamente. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 31 de janeiro de 2023. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluto Júnior, os demais juízes, doutor Vinícius Valentim Almeida, doutor Eduardo Soares de Mello e doutor Jandir Daleluca. Como representante fiscal, temos o doutor Pedro Abraão. Eu peço aos colegas que dirijam o processo de Brascoper CBC Brasileira de Condutores Limitada, AIN 4-145-559, relatoria do doutor Eduardo. Doutor Eduardo, quando quiser. Bem, bom dia a todos os componentes dessa Câmara, doutor Vinícius, doutor Maluf, doutor Jandir, doutor Pedro, da representação fiscal. Eu vou proceder à leitura do meu voto. Ele é relativamente simples, até porque a celeuma, ela diz respeito tão somente à questão dos juros de mora, né? Então, começando de trás para frente, trata-se aqui de um recurso de ofício, em que a própria representação fiscal, ela reconhece a parte do julgamento da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, ou seja, ela entende que deve ser aplicado a súmula 10 do TIT, que foi revisitada. Então, por isso, eu estou conhecendo, negando provimento ao recurso de ofício. Mas, por uma questão de formalismo mínimo, até porque a sessão ela é gravada, eu vou aqui ler o que mais interessa ao voto. Eu, na parte já do voto, depois do relatório, eu reproduzo, como consta do relato da infração, as duas acusações fiscais, e aí, logo na sequência da reprodução, que é o que eu vou ler, eu a sintetizo, dizendo: as acusações fiscais dizem respeito, portanto, ao recebimento de mercadorias acompanhadas de documento fiscal inábil, desacompanhadas de documento fiscal hábil da pessoa jurídica CIPAX Comercial Eireli, em virtude da determinação de nulidade da inscrição estadual da mesma, devido à simulação da existência do seu estabelecimento. Documentos fiscais atribuídos à CIPAX, considerados inidôneos, haja vista não atendimento às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 6374 de 89, com correspondente artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do RICNES. De acordo com o trabalho fiscal, a autuada não teria comprovado a efetividade das operações realizadas com a empresa fornecedora das mercadorias no período abarcado pelo auto, esse é o item 1. E o item 2 do auto diz respeito ao creditamento indevido de CMS decorrente da escrituração do livro Registro de Entradas, de Notas Fiscais Eletrônicas, que não atendem, e aí é o mesmo diploma normativo que eu mencionei em relação ao item 1, justamente por causa da documentação fiscal inidônea e inábil atribuída à mesma CIPAX, em razão da simulação de existência do estabelecimento. Então, são esses dois itens. Houve decisão da DTJ de Campinas, né, a unidade de julgamento de Taubaté, que reduziu o débito. O julgado monocrático reconheceu a legitimidade das acusações fiscais contidas no auto, por não vislumbrar a boa-fé da recorrida, da autuada. Entendeu que, como não demonstrada a efetividade dos negócios jurídicos, ou seja, a veracidade das operações de compra e venda e análise, afirmando sinteticamente que, e aí eu não preciso ler, mas conta do meu voto, um resumo de todas as ponderações feitas pelo julgador de primeira instância para manter o auto de infração. Anote-se que a autuada não apresentou recurso ordinário no que atina a parte do decisum que lhe foi desfavorável. Por outro lado, a decisão recorrida considerou a aplicação da revisitada súmula 10 deste egrégio tribunal nos seguintes termos, abre aspas, com relação à taxa de juros aplicada, verifico que há nos autos débitos anteriores a novembro de 2017, em cuja composição se aplicou a taxa de juros prevista pela Lei 13.918 de 2009, superiores à taxa Selic. Pelo exposto, acolho o pedido do contribuinte, tendo em vista a súmula 10 do TIT, revisitada em 9 de junho de 2022, e determino que os juros sejam limitados à Selic. Fecha aspas. Digo eu, houve interposição de recurso de ofício, folhas tais. Não houve apresentação das respectivas contrarrazões ao recurso de ofício pela autuada. Consta do recurso de ofício a concordância da Fazenda Pública Estadual com a limitação dos juros de mora à taxa Selic, ao ponderar que, aí abre aspas,
aqui a manifestação da Fazenda, mais especificamente a partir do seu item 10. Então, abre aspas. O presente processo administrativo tem origem em defesa apresentada contra o lançamento de crédito tributário, que inclui fatos anteriores a 1º de novembro de 2017, incidindo juros fixados na Lei 13.918 de 2009. Entretanto, em razão da jurisprudência firmada pelo Poder Judiciário, incorporada no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas pela revisão da súmula 10, a taxa de juros de mora para os créditos tributários paulistas fica limitada a incidente na cobrança dos tributos federais, qual seja, a Selic. Aí eu pulo uma partezinha e o item 12. Destaca-se que as súmulas editadas pelo Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, TIT, representam a jurisprudência firmada no âmbito do referido tribunal e são de observação obrigatória pelos órgãos de julgamento administrativos do contencioso paulista, uma vez que possuem caráter vinculante, nos termos do artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Consequentemente, não é possível nenhuma discussão sobre o conteúdo das súmulas, devendo os órgãos de julgamento observá-las nos seus exatos termos. Tanto isso é verdade que até mesmo é passível de indeferimento do processo do recurso que contrarie súmula do Tribunal de Impostos e Taxas, consoante artigo 45, inciso 3º, da mesma Lei 13.457 de 2009. Por todo exposto, propugna-se não provimento ao recurso de ofício para que seja mantida a decisão. Fecha aspas. Digo eu, realmente faz-se necessária a redução do crédito tributário, fruto de recálculo dos juros de mora para o patamar da taxa Selic, haja vista a diretriz firmada por este egrégio tribunal com a súmula 10, revisitada em sessão de julgamento realizada em 9 de junho de 2022 por sua Câmara Superior, segundo a qual, abre aspas, os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, incidente na cobrança dos tributos federais. Fecha aspas. Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso de ofício. Em face do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira instância, que houve por bem reduzir o débito fiscal, considerando os juros de mora aplicáveis ao valor do imposto e multa, limitados à taxa Selic. É assim como voto, presidente e demais colegas da primeira Câmara e representação fiscal. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Eduardo. É um caso que é bem direto, né? Então, realmente não há muito o que dizer. Nós temos a súmula, né? Que foi reeditada, ou, enfim, com uma nova redação, né? Para a aplicação da limitação da taxa Selic, e não há muito o que fazer, né? A representação concorda. Então, eu acompanho integralmente o voto. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutor Vinícius. Concordo também, vou acompanhar. Não tem muito o que fazer nesse caso mesmo, tá ótimo, perfeito voto. Muito obrigado, doutor Vinícius. Doutor Jandir? Pois não, doutor João, bom dia a todos. De fato, o voto do doutor Eduardo abordou aí com perfeição as questões colocadas, trata de da súmula revisada, né? Então, não há nada a acrescentar, acompanho integralmente. Obrigado. Perfeito, obrigado, doutor Jandir. Doutor Pedro, alguma observação? Sem áudio, doutor Pedro. Agora sim, agora me ouve? Eu não estava conseguindo reabilitar o microfone aqui, mas sem comentários. Perfeito, voto, doutor Eduardo. Eu já tinha, inclusive, concordado em ter um provimento de recurso de ofício no nosso parecer. Obrigado, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Pedro. Então, nós podemos encerrar os debates. O doutor Eduardo já registrou o voto pelo conhecimento e não provimento do recurso de ofício. Eu vou pedir, então, aos colegas que marquem a presença para
para o julgamento. Um instante só, doutor João, por gentileza. Está um pouco lento aqui no sistema. Pronto. Vamos iniciar a votação. Votação encerrada, o processo de Brascooper CDC, Brasileira de Condutores Limitada. A IN 4145559 teve o recurso de ofício conhecido integralmente e não provido em decisão unânime. Pedir aos colegas, então, que se dirijam ao próximo processo. De relatoria do Dr. Jandir. Pois não, doutor João, estou às ordens. É o processo de domínio medical vendas e assistência técnica Ireli, a IN 4147695. Doutor Jandir, fica à vontade. Doutor João, eu vou pedir para irmos direto ao voto, pulando o relatório, porque no início do voto eu já faço um resumo do caso. Então, a partir do item 5 do voto, começo a leitura. Cuidam os autos do inconformismo da autuada com as exigências formuladas no AIN exordial, via da qual é acusado de deixar de pagar ao Estado de São Paulo, por meio de guia de recolhimentos especiais, o ICMS incidente sobre operações de importação de mercadorias do exterior no período de agosto a novembro de 2019, realizadas por intermédio da empresa importadora Costa Esmeralda, por seus estabelecimentos localizados no estado de Rondônia e de Alagoas, conforme demonstrativos de folhas 14 e 15, referindo-se em infração do item 1 às operações escrituradas no registro de entradas e em infração do item 2 às operações não escrituradas. Também é acusada a recorrente, dentro das mesmas operações, creditar-se indevidamente do imposto conforme item 3 do AIN. Apesar de ter sido notificada e renotificada, apresentar documentos e informações sobre as importações, especialmente em relação aos contratos com o importador, contratos de fechamento de câmbio e demais detalhes relacionados ao ingresso e transporte das mercadorias, a recorrente quedou-se inerte a pretexto de que não logrou êxito em obter documentos requeridos junto à empresa importadora, conforme a documentação juntada. Isso conforme exposto pelo relatório circunstanciado, né, de folhas 9 e 13 e respostas de folhas 33 e 44. Bom, prosseguindo. Como bem destacado nas razões recursais, a matéria foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal Federal, ao julgar com repercussão geral reconhecida o recurso extraordinário com agravo 665134 de Minas Gerais, em acordo assim emendado, e que eu transcrevo a emenda desse acordo, que é de conhecimento de todos, então eu vou poupar os senhores da leitura. E do item 8. Como visto, pela tese fixada no tema 520, o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com transferência de domínio. Sendo que, na importação por conta e ordem terceira, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante da prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria em nome próprio por parte da importadora contratada. E aqui no item 9 eu transcrevo trecho do voto do ministro Fachin a respeito do tema. Eu vou ler porque é um trechinho curto, eu acho que vale a pena para ilustrar melhor aí o fundamento do voto. Então, o que fala o ministro Fachin? Com amparo nos artigos 27 da Lei 10.637 de 2002, 106, parágrafos 2º e 5º do Decreto 6759 de 2009, que é o Regulamento Aduaneiro, e artigo 5º da Instrução Normativa SRF 225 de 2002, compreende-se a importação por conta e ordem de terceiros como uma prestação de serviço em que a importadora, a trade company, promove em seu nome o despacho aduaneiro de mercadoria. Portanto, na linha jurisprudencial da Suprema Corte, é imperativo reconhecer a adquirente contratante como a destinatária legal da operação, sendo assim a importadora de fato de direito para efeitos fiscais. A esse respeito, a jurisprudência do STF rechaça a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando a definição do destinatário legal e final da mercadoria importada. Então, prosseguindo ao voto, a partir do item 10.
Compulsando-se os autos, especialmente os documentos relativos ao desembaraço aduaneiro das mercadorias colacionadas às folhas 45 e 112, verifica-se que as operações que constituem objeto do lançamento consubstanciam importações realizadas na modalidade por conta e ordem, bem como que foram destinadas ao estabelecimento autuado, circunstâncias, aliás, reconhecidas pela recorrente, sobre as quais não pairam quaisquer controvérsia. Desse modo, na importação por conta e ordem de terceiros, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante da prestação de serviço consistente na realização do despacho aduaneiro da mercadoria em nome próprio por parte da importadora contratada. Não há que se confundi-la com a importação sob encomenda, que se caracteriza quando a pessoa jurídica importadora é contratada para promover em seu nome e com recursos próprios o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida do exterior para revenda ao encomendante. Isso nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal, artigo 3º, número 1861, de 2018. Ressalte outro sim que, como bem destaca o trecho acima reproduzido do voto proferido pelo ministro Fachin, ao julgar o recurso extraordinário com agravo 665134, na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, é imperativo reconhecer que a adquirente contratante, como destinatária legal da operação, sendo assim importadora de fato e de direito para efeitos fiscais. Vale dizer, agora nas minhas palavras, a orientação pretoriana emanada da Corte Suprema jamais se desenvolveu como indicada pela recorrente, no sentido de que o real importador seria outro que não aquele que dá causa à importação, como, aliás, se verifica da atenta leitura dos próprios precedentes invocados no recurso ordinário. Em verdade, o recurso extraordinário em questão, ao qual, afinal, se negou o provimento, foi originalmente distribuído para a relatoria do então ministro Joaquim Barbosa em dezembro de 2011, isto é, muitos anos antes das operações de análise dos prêmios altos. Essa é uma parte que eu estou dizendo isso porque a recorrente está dizendo que teria havido uma mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal, né? E que eu estou abordando exatamente esse ponto para demonstrar que não, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já tem sido estável desde antes, né, dessas operações que geraram atuação, né? Aqui prosseguindo no item 13. Conseguintemente, ao contrário do que sustenta o apelo, é exatamente na decisão exarada pela Corte Suprema, ao fixar a tese do tema 520 da repercussão geral, de onde se extrai os elementos e os fundamentos aptos a validar a acusação, de falta de recolhimento de ICMS decorrente da operação de importação que teve por destinatário legal e físico o estabelecimento paulista. Por oportuna, anote-se que os negócios jurídicos celebrados entre particulares que tenham por efeito a transmissão da responsabilidade pelo pagamento de tributos não pode ser oposta à fazenda pública, forte no artigo 123 do CTN. Registre, ademais, que as considerações tecidas pela recorrente sobre a eventual concessão de benefícios fiscais por outras unidades da Federação não constituem aspectos inerentes às acusações de que trata os prêmios altos, que se resumem apenas às exigências de ICMS nas importações realizadas por estabelecimento sediado no Estado de São Paulo, bem como ao crédito devidamente lançado a partir de documentos fiscais que não correspondem às operações efetivamente praticadas. Como corolário lógico-jurídico, o imposto relativo às operações de SPEC deveria ter sido recolhido ao Estado de São Paulo, sendo também indevido o crédito tomado nas operações de recebimento das mercadorias remetidas pela Trade Company, que, ao fim e ao cabo, nunca foi a efetiva destinatária das mesmas e, desse modo, jamais as remeteu para o estabelecimento bandeirante. Procedentes assim as acusações objetos do AIM. Da multa. A recorrente alega que a multa aplicada teria efeito confiscatório, vedado pelo inciso 4º do artigo 150 da Magna Carta. Contudo, a cobrança da multa observou a legislação em vigência, válida e eficaz, sendo que o exame de questões de índole constitucional escapam da competência dessa Corte Administrativa nos termos do artigo 28 da Lei 13457 de 2009, razão pela qual o pedido não reúne condições de ser conhecido. E já indo para o dispositivo, diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário, e, nessa parte, nego-lhe provimento, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados. Esse é o voto, doutor João, que submeto aos pares. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Parabéns pelo voto conciso, direto ao ponto. Eu também compartilho da mesma interpretação do que da jurisprudência da Suprema Corte, que o doutor trouxe, né, do tema 520. Acho que é por aí sim, né? No caso, o contribuinte teve a oportunidade de provar que não se tratava, né, que poderia se enquadrar em outro tipo de negócio jurídico, mas não trouxe prova, como, por exemplo, importação por encomenda, coisas e tal. Né? Então, eu acho que vai na linha do que a gente tem decidido. Né? Então, é mais um caso aí que não suscita muita discussão, pelo menos no meu ponto de vista. Então, muito obrigado, parabéns pelo voto. Eu vou, então, vou acompanhá-lo integralmente. Doutor Vinícius? Parabéns pelo voto também, muito conciso, eu vou acompanhá-lo também.
Muito obrigado, doutor Vinícius. Doutor Eduardo? Também, é bem objetivo o voto, a questão ela já está mais do que sedimentada, vou acompanhá-la integralmente. Maravilha. Doutor Pedro? Doutor João, posso pedir uma gentileza? Eu verifiquei que tem uma pequena correção no voto. Eu só queria fazer uma pequena retificaçãozinha que eu acho que é significativa, porque no determinado trecho eu menciono que as operações do item 1 são de operações tributadas, item 2 não tributadas. Quando não é verdade isso, acho que eu devo ter pego um trecho de um outro voto e eu não fiz essa modificação. Se eu me permitir, eu queria fazer essa correçãozinha. Perfeito. Já permiti aqui, doutor Jandir. Pois não, só um instantinho, por gentileza. Enquanto isso, a gente aguarda o doutor Pedro. Estamos hoje com alguns probleminhas técnicos de conexão à internet, outros de microfone, o meu é de câmera, mas parece que o meu resolveu agora. Agora eu consegui, eu não consigo habilitar o meu. Ele não habilita meu microfone. É uma coisa incrível aqui. Hoje realmente está difícil. Pedro, eu estou achando que pode ser um problema de hardware, viu? Porque o teu microfone está falhando. Então, está tendo uma... O som está ruim, né? O som está ruim, então pode ser... Mas estamos de acordo aí, o doutor Jandir destacou muito bem essa questão de que não se trata de benefício fiscal dado por autoridade da federação, que é só questão de importação mesmo, que o destinatário é a pessoa jurídica que recebeu a mercadoria, está em São Paulo, portanto, o Estado de São Paulo é o sujeito ativo da obrigação tributária. Né? Então, estamos de acordo com o doutor Jandir. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Então, assim que o doutor Jandir terminar de editar, já podemos encerrar os debates e ir para a votação. Prontinho, doutor João, já está disponível para a votação. Perfeito. Então, encerrando os debates, eu peço aos colegas que marquem a presença para a votação. Vamos iniciar a votação. Votação encerrada. O processo de domínio medical, vendas e assistência técnica Eireli, AIM 4147695, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido. Decisão unânime. Então, esse foi o nosso segundo e último processo do dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente do Dr. Vinícius aqui no dia de hoje, que é um prazer enorme. Volte sempre. Obrigado, obrigado. E agradecer também a presença dos demais colegas, doutor Jandir, doutor Eduardo, doutor Pedro, pela participação hoje mais rápida. Doutor Jandir provavelmente não estará na próxima sessão, então tem uma boa sessão no CAF. E no CAF, não, eu não sei se é... Como é o nome agora? Ainda é CAF? Voltou a ser CAF. Tudo mudando agora, né? E, doutor Eduardo, nos vemos na próxima sessão, doutor Pedro também. Eu, então, vou passar a palavra para cada um, enquanto eu faço aqui a finalização da sessão, né? Para aqueles considerações finais, como é de praxe. Né? Doutor Eduardo. Bem, eu agradeço também a participação de todos, parabenizo o voto do doutor Jandir, também boa sessão no CARF, do doutor Jandir exercendo uma importante função, além de advogado, como julgador, né, desses dois importantíssimos tribunais. Desejo a todos uma excelente semana, com bastante saúde. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo acolhimento aí nessa minha substituição.
Fiquei muito feliz de participar aqui e uma boa semana para todos também, viu? Obrigado, doutor Vinícius. Boa semana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela presidência da sessão, que foi curta, mas foi exercida de forma tranquila e equilibrada, driblando, né, os problemas técnicos, como já é o seu costume, né, sempre segurando aí os direitos das partes, procuradores, né, quando presentes, né, e assegurando principalmente a palavra a todos. Cumprimento também meus pares, doutor Eduardo, doutor Vinícius, a quem tive o prazer de conhecer na sessão de hoje. Assim também como o nosso representante fiscal, né, doutor Pedro, sempre atento aí aos mínimos detalhes, né, dos processos, colaborando aí para o aperfeiçoamento dos julgamentos, né. Agradeço também a equipe de suporte, o Jailson, o Oswaldo. Aliás, o Jailson deve estar muito feliz, né, com a vitória do Palmeiras aí sobre o Flamengo no último fim de semana, né. E o Oswaldo, não sei qual que é a linha dele futebolística, mas o Hélio deve estar triste, assim como nós aqui, os demais, né, pelo resultado não tão favorável, mas esperando sempre que dias melhores virão, né. Normalmente, ao finalizar a minha participação, eu costumo lembrar de uma data festiva, mas hoje eu peço ver meus colegas para, excepcionalmente, lembrar de duas datas comemorativas. A primeira delas é o Dia da Saudade, né, que foi celebrado ontem, dia 30 de janeiro. Não sei se os senhores sabem, mas a palavra saudade ela provém do latim solitate, né, que na tradução literal significa solidão. E como todos sabem, as saudades abrangem as pessoas queridas, né, que se foram, e também, principalmente, aquelas que estão longe de nós por algum distanciamento, né, geográfico, né, uma distância física, ou até pela rotina diária, né. Apesar de ter sido comemorado ontem o Dia da Saudade, sempre é momento de mandarmos, né, uma mensagem para essas pessoas queridas ou fazermos uma prece em memória daquelas que já não estão aqui, né. E a segunda data que eu gostaria de lembrar, até com uma certa antecedência, é o dia 5 de fevereiro, já que eu não estarei aqui por conta da participação na sessão do CARF, né, na próxima semana, mas 5 de fevereiro é o dia de nascimento da minha maravilhosa filha caçula, a Gabriela, da qual sinto muitas saudades, já que ela tem a felicidade de morar no Ceará, né, em Jericoacoara. Então, a Gabriela, né, que entre tantas outras qualidades é também mãe da minha netinha Kali, com seus tenros 4 anos de idade, né? A idade da Gabriela eu não vou revelar, né, para evitar futuras reprimendas, mas assim, já encerrando e enviando meus parabéns especiais à Gabriela, né, antecipados, com muitas saudades, né, lembrando de ontem, né, que foi comemorado esse dia. Eu encerro aqui a minha participação, desejando a todos aí uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Desejo também parabéns à Gabriela, muitos anos de vida, saúde, e para toda a família. E parabéns, doutor Jandir. Aliás, a terra maravilhosa que escolheram viver, né? Nordeste, lugar do kitesurf, das praias bonitas, né? Jericoacoara. Maravilha. Doutor Jandir, parabéns pela lembrança aí do Dia da Saudade, né? Que é uma palavra que é muito cara para nós de língua portuguesa, né? E eu realmente fico recordando aqui as coisas que me trazem saudade, né? E quando nós encerramos o ano sem nenhuma... eu passei algumas semanas e comecei a sentir saudade aqui do julgamento das sessões, porque realmente é uma atividade muito prazerosa, né? De muito crescimento. Então, só queria deixar esse detalhe aí. Temos saudade aqui também dos julgamentos dos colegas, e que bom, né? Que bom que é assim. Talvez seja fruto das mudanças, né? Do fato da gente ter essas sessões virtuais, né? Isso talvez traga também um pouco dessa saudade aí do convívio dos colegas, né? Fisicamente, enfim. Mas é uma saudade no bom sentido, uma saudade boa, né? Não é uma saudade de solidão, não é isso. Não tem a ver com a etimologia da palavra, tem a ver também com, acho que mais com aquilo que é na língua inglesa, né? Não se fala saudade, se fala eu sinto a sua falta, né? Então, é mais nesse sentido, eu acho. Né? Mas, muito obrigado pela lembrança, doutor Jandir. Vou, então, passar aqui para o doutor Pedro, com de praxe, né? A representação fiscal sempre encerra aqui, e sempre de forma bastante eloquente, né? As palavras bem colocadas e pertinentes. Doutor Pedro. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. A bondade sua, tenho certeza que é muito mais relativa à nossa amizade do que exatamente aos meus méritos.
Mas, enfim, só tenho a agradecer a todos aí pela sessão, a objetividade dos votos, a perfeição da análise, tanto jurídica quanto das provas realizadas, doutor Soares. Doutor, Jandir nos brindando aí mais uma vez com seus conhecimentos de datas festivas, datas marcantes e também, claro, com a sua eloquência nas palavras e também com o seu sentimento, que é o que mais importante, porque a razão todos nós temos, mas o sentimento é aquilo que nos diferencia dos demais. Né? Doutor Vinícius, venha sempre, é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e nos encontramos semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Muito bem, meus queridos, essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 31 de janeiro de 2023. Encerramos o mês de janeiro, estamos ainda esquentando as baterias, mas o primeiro mês já foi, né? Eu acho que esse ano vai ser rápido, viu? Alguma coisa me faz ter essa sensação. Mas vamos entrar agora no mês de fevereiro, e já com as baterias carregadas, né, esquentadas, e vamos, então, vamos que vamos, né? Um grande abraço, tenham um bom dia, uma boa semana, até a próxima sessão. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Tchau, gente. Até a próxima.